ragazzi! Dai! Grande partida da Juve, tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera neste mercoledì, nesta quarta-feira. Vencemos o campeão da Europa, o atual campeão da Europa, vencemos com propriedade o time do Chelsea, que tem Jorginho, que para quem acompanha o canal sabe o quanto eu elogio o Jorginho, que joga na Azzurra, que é Giorgione, mas hoje o Giorgione foi outro, foi Giorgio Chiellini, lá no final do jogo, se fazendo presente, ser um muro, ele, Giorgio King Kong Chiellini. Aliás, defesa da Juve hoje foi uma defesa sólida, ó, muro, sólida, é muro. Esse é o time da Juventus que o Allegri sonha, uma defesa quase intransponível, com poucos riscos, bem postado ali atrás e o contra-ataque sempre fatal. A Juventus poderia ter feito 2-0 tranquilamente se tivesse um pouco mais de paciência, tanto o Bernardeschi como o Rabiot, enfim, mas já a gente comenta. Você que está caindo de paraquedas, sim, aqui no Brasil existe o canal que fala da Juventus, é esse aqui, o Finestra Bianconera, e existe o fã-clube oficial da Juve, São Paulo do Brasil, e você pode ser sócio e entre tantos privilégios, você pode ganhar descontos em restaurantes e cantinas italianas de São Paulo e descontos em até 3 produtos oficiais da Juventus pelo site ou até mesmo presencialmente se você for para a velha bota, além de assistir jogos com ingressos garantidos pelo fã-clube e até para fazer um tour no museu com descontos. Bom, ragazzi, Juventus 1, Chelsea 0, um placar que leva a Juventus no topo do grupo. Na outra partida o Zenit enfiou 4 no Malmo. E a Juventus, o ponto que eu vejo bom, além da pontuação dos 3 pontos de hoje, uma coisa que eu vejo a favor é não ter levado gol, porque isso aumenta um pouco mais o saldo. Ou seja, Juventus está muito bem na Champions, e eu disse no vídeo precedente, após a vitória contra a Sampdoria, que dadas as circunstâncias, o momento que a Juventus vive e os desfalques, que hoje o empate não seria ruim, e não seria mesmo ruim o empate, né? Para não deixar o Chelsea abrir vantagem, mas foi melhor do que a encomenda. Foi uma vitória, e uma vitória que não foi aquela vitória sem querer, cagada, não. O Juventus soube o que fazer com a bola, soube neutralizar a defesa, o ataque do Chelsea, perdão, e soube sair jogando. No que se propôs o time apenas com um lá na frente, um ataque surpresa. Aliás, seria o Bernardeschi um jogador atuando, melhor dizendo, como um falso 9 ou um falso atacante? Eu não sei. O Berna hoje não foi mal, não foi lá o melhor em campo, não, mas não foi mal não. Tirando alguns erros individuais que eu não gostei do Rabiot, o time, de um modo geral, foi bem, a defesa foi bem demais, repito. E 3 pontos que me deixam contentes, felizes e que dá moral para o derby. Repito, é importante o jogo de sábado, é muito importante, porque aí nós vamos ter a parada. Depois dessa parada da Nazionale, aliás, vai ter vídeo do Finestra aqui para falar da seleção italiana, né? Já que vai ter aí a Comebol com a UEFA, vamos fazer a Supercopa. Meu Deus, tá na hora de bater a Argentina. Bom, esse é assunto para o Finestra Azzurra. Falando da Juventus, depois da parada volta o Morata e volta o Dybala, né? Não foi uma coisa tão grave assim, logo eles estão de volta, mas por isso que eu disse, diante das circunstâncias psicológicas e de você não ter 2 jogadores importantes, porque o Morata na Europa vai bem, ele faz gols na Champions, né? E o Dybala estava jogando muito bem com a Sampdoria, para quem não viu o jogo, que foi muito cedo, né? E o Dybala é o centro dessa reconstrução do Massimiliano Allegri na Juventus.
faz falta um jogador como o Dybala. Então, diante dessas circunstâncias, eu falei, bom, empate não é ruim mesmo jogando em casa, né? Quem sabe a gente empata as duas com o Chelsea, dentro e fora, e aí a gente consegue decidir essa peleja nas duas partidas contra o Zenit e garantir pelo menos a vaga. Se vai ser em primeiro ou em segundo, não interessa. Mas, a Juventus foi bem, jogou, pra mim, opinião minha, venceu, e convenceu. Jogou com o espírito que se tem que jogar uma competição continental. E isso passa pelo Allegri, que falou na Conferência Estampa, para quem viu, ele falou assim, abre aspas, domingo à noite eu estava pensando e me veio uma ideia, algo diferente para o jogo de quarta, fecha aspas. Né? Alguns amigos meus até brincaram na Itália, meu Deus, ele vai pôr o Chiesa de Terzino. Aí ele veio com essa surpresa no ataque. E um treinador que conhece o caminho das pedras na Europa. Não estou aqui defendendo o Allegri, não, mas ele conhece o caminho das pedras na Europa. Vamos ser sinceros, nós estamos jogando contra o atual campeão da Europa, que aliás, Jorginho, campeão pela Nazionale e campeão pelo Chelsea, e jogando numa circunstâncias com vários desfalques, ele teve que improvisar a escalação. Convenhamos, ragazzi, jogamos bem e conseguimos uma vitória que poderia ter sido por 2 gols, sim. Ou seja, está de bom tamanho. A classificação está encaminhada, ainda não é matemático, está longe, mas os meus olhos se encheram de alegria em ver a Juventus. Por isso que eu exultei tanto, eu vibrei tanto no início do vídeo, porque esse é o espírito da Vecchia Senhora, é essa Juve que eu via, o espírito, né, na época do Davids, do Trezeguet, e para você que é mais novo, Torricelli, Deschamps, os caras entravam separando italiano e Champions. Italiano e Champions. Jogo de Champions você tem que entrar com vontade, para não falar outra coisa. Vocês entenderam muito bem. E eu tenho uma pergunta que eu vou deixar no final do vídeo. Dê um like. Se você der um like, a Juventus vai ganhar do Chelsea em Londres. Sim senhor. Se der um like, a Juve traz mais 3 pontos em Londres. Por que não? Com o gol do Dybala, que vai estar de volta até lá. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, aliás, antes da pergunta, ci vediamo ragazzi, vai ter finestra bianconera agora no sábado, jogo contra o Torino, o derby della Mole, Torino é bianconera, tá? Jogo dificílimo, mas, repito, mais importante que o de hoje, porque no italiano a gente precisa ganhar a 3ª seguida, porque na sequência tem Roma e Inter. Eu tô ansioso para esse jogo com a Inter, depois eu falo por quê. A pergunta é, ragazzi, alguém viu o Lukaku? Ciao ragazzi, ci vediamo e sempre Forza Juve fino alla fine. Forza Juve!